E depois ele vê que no meio dos candeeiros havia um que tinha aquela aparência que é descrita aí. Não precisamos entrar nos detalhes, né? Desde a cabeça, os olhos, o peito, a cinta de ouro, até os pés. Ele está no meio dos candeeiros, ou seja, ele é aquele que apacenta, cuida, preserva o seu testemunho. Agora vamos tentar interpretá-lo de outra forma, esse mesmo quadro. Era como se o Senhor estivesse dizendo assim, buscando interpretar com muita reverência. É como se o Senhor dissesse assim a João, meu servo, não olhe para as igrejas, não olhe para a minha obra, olhe para mim mesmo. Eu sou aquele que passeia entre os 7 candeeiros de ouro. E minhas igrejas e minha obra são indestrutíveis. As portas do inferno não vão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Bom, meus irmãos, de consolo para João, esse ancião, desse lado, naquela ilha de Patmos. Eu diria que é consolo, foi consolo para João e é consolo para todos nós que somos filhos de Deus. Porque se a gente crê em Deus, a gente crê nas coisas que Ele está colocando para nós. E o que Ele está colocando para nós é que a gente não tem que ver tanto as coisas que a gente vê no plano horizontal, que são desgraça em cima de desgraça, eu diria assim, tá? Mas olhar para a vida eterna. Com Ele, com Jesus Cristo. Então consola. Né? Eu vejo meus próprios filhos não crendo no que a gente fala. Eles não estão despertos. A gente ora para que eles tenham esse despertar para a vida espiritual. Mas o mundo é muito encantador e as pessoas não percebem. Nós nos percebemos, às vezes, que o mundo é sedutor. O Pai Nosso fala, não deixeis cair em tentação. Na verdade, eu não estou falando nenhuma novidade, eu só tenho uma realidade interior, porque o Espírito Santo habitando no meu coração me dá essa realidade, essa crença. Não adianta, eu não quero comprovar nada para ninguém, não quero provar nada, eu só quero advertir. Tanto os meus filhos como qualquer um que esteja me ouvindo, para a vida espiritual. Porque o que me consola é que tem uma vida eterna para mim. Agora, o que me entristece é ver que as pessoas que eu amo no plano horizontal não se aperceberam disso. Isso me entristece. Eu sou um homem triste, de um lado, e sou um homem temente a Deus e feliz do outro lado. É difícil essa vida, mas e foi fácil para Cristo? Foi fácil para Paulo? Foi fácil para João? Mas ninguém. O cristão não tem uma vida fácil. Ele tem a sua cruz para carregar. E ele ainda agradece até carregar essa cruz, de certa forma dividindo com Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Isso não é religião. Isso é vida espiritual. E qualquer um que procurar Deus recebe o Espírito Santo, porque procurar Deus é receber o Espírito, que o Espírito foi derramado para todos nós. Somos nós que não estamos atentos em aceitá-lo em espírito e verdade. E então, mais um detalhe. Quando nós vamos ao verso 16, depois de escrever o Senhor, desde o verso 14, olha o verso 16, e chegamos aos mensageiros. É dito assim, tinha na mão direita, destra, poder, isso é o que significa mão direita na Bíblia, exaltado à destra da majestade nas alturas, mão direita, autoridade, domínio, poder. Esse Senhor glorificado tinha na sua mão direita 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vamos com cuidado. Vamos para o verso 20, para vermos quem são essas 7 estrelas. Veja a análise que ele faz. Das 7 estrelas que viste na minha mão direita,
que foi descrito ali no verso 16, e os 7 candeeiros de ouro, então o Senhor mesmo vai interpretar, dizendo que as 7 estrelas são os mensageiros, ou anjos, das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Meus irmãos, qual é então, voltemos ao verso 16, qual é a posição desses mensageiros? Ao anjo, ao anjo, ao anjo, ao mensageiro, ao mensageiro, ao mensageiro, para cada igreja. Quem são eles? Aqueles que ouvem. Qual é a posição espiritual deles? É a primeira característica que eu gostaria de destacar. E aí está no verso 16, escrito de modo tão sublime. E a posição deles é a seguinte. Primeiro, eles estão na destra do Senhor glorificado. Meus irmãos, tudo aquilo que esses mensageiros, esses que têm pela graça de Deus, especialmente em dias de decadência, de degradação, que têm ouvido o que o Espírito diz às igrejas, colocado de outra maneira, têm compreendido, discernido a mente presente do Senhor para os nossos dias. Eles estão, pela graça de Deus, sustentados pela sua mão direita, sua destra. Primeiro, mas não apenas isso, sustentados e suportados por essa mão direita. E lembre-se, a mão direita, a mesma que foi cravada na cruz, que agora está no trono. Na sua mão direita, os 7 mensageiros, certo? As 7 estrelas. E olha, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Sabe, irmão, nada na palavra de Deus me parece aleatório. Nada, nada. Então essa frase não está colocada aí em ordem errada e nem aleatoriamente. Olha a sequência. Está dizendo que esses mensageiros que ouvem, então, que o Espírito tem dito às igrejas, eles têm um privilégio muito particular, pela graça de Deus. Primeiro, eles são sustentados pela mão direita do Cristo glorificado. Segundo, eles veem a sua face. Porque da sua, primeiro, por ordem, da sua boca saírem uma afiada espada de 2 gumes. Em outras palavras, não faltará, pela graça de Deus, se eles permanecerem fiéis, sensíveis, ouvindo o que o Espírito diz às igrejas, não faltará para eles suporte espiritual, não faltará para eles a espada afiada de 2 gumes. Senhores, vamos escutar isso de novo. Porque quem é filho de Deus, quem ouve o Espírito, quem procura reter o que o Espírito está falando e ouve o que ele está falando, portanto, ouve o Espírito, é tão gratificante isso que ele acabou de dizer, que você é um mensageiro, que você tem o apoio por estar na mão direita, com essa espada que separa a carne e o espírito, podendo ajudar outros a ter esse discernimento, é muito tremendo a alegria que eu sinto nesse momento. Gostaria que muitos estivessem sentindo, porque quem é mensageiro é aquele que nasceu de novo, está ouvindo o Espírito, está entendendo a mente de Deus e tem essa espada de 2 gumes para poder separar a carne do Espírito e ajudar os filhos, o cônjuge, os amigos, nos negócios, em tudo. A gente tem que viver para Deus com essa espada. Se a pessoa não quer escutar, não quer ouvir, é um problema dela. Mas o que você está fazendo está dando glória a Deus, independente do que os seus filhos, o seu cônjuge e outros amigos, chegados ou não, estão querendo ouvir ou não. Vamos fazer o que o Espírito está mandando. Está muito claramente interpretada no livro de Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais importante que qualquer espada de 2 gumes. Então, meus irmãos,
para todos nós que, pela graça de Deus, pudemos